Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo, mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui, combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal! Assim, então vamos pegar o nosso café no dia 26 de fevereiro, antevéspera do meu aniversário, e vamos para mais um Café com Fabi. Então, bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for assistir essa live de tarde, boa noite para quem for assistir essa live à noite, e vamos embora. Gente, o que é autossabotagem? Vamos explicar primeiro o que é esse negócio. Puxa, Fabiana tá falando de autossabotagem, se sabotar, o que é isso? A autossabotagem nada mais é do que uma conversa interna. Eu gosto muito de facilitar, eu gosto muito de colocar as coisas que eu já aprendi, as coisas que eu venho trabalhando, de uma forma muito clara. Então é uma conversa realmente interna, é como se fosse o nosso inconsciente conversando com a gente o tempo todo. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente já nem mais negocia com isso, porque isso se torna uma verdade tão absoluta como se fosse uma fé. Sabe, crença? O que é uma crença? A crença, ela é algo com que realmente eu acredito de uma forma tão genuína que eu não negocio. É isso e pronto, acabou. Eu acredito nisso aqui, ponto. É dessa forma. Então, os sabotadores, né, eles criam também essas crenças. Só que a gente pode ter uma crença, uma fé no positivo, uma fé boa, uma fé de coisas boas. Muitas pessoas, né, de religião, vamos lá, a crença, né, na sua religião, a crença em Deus, a crença em Jesus, a crença em Ganesha, em Buda, em Pai Oxalá, em Alá. Então, as pessoas têm crenças de fé em santos, né? Então, assim, na natureza, no xamanismo, enfim, nós temos aí uma gama, graças a Deus, de religiões, de espiritualidades, enfim, e de crenças de cada um de nós com a sua crença. Então, isso são coisas que a gente não negocia. Eu não vou ficar negociando, mas será se Deus existe mesmo? Ah, será se ele é aquilo mesmo? Ah, mas será se ele faz? Cara, eu não vou negociar isso. Porque se eu acredito nessa força, no Deus maior, no Todo-Poderoso, eu não vou ficar negociando aqui ou questionando alguma coisa. Eu posso de vez em quando, sim, claro, em algum momento falar assim, puxa Deus, essa vez só puxou pesado, hein? O que tá acontecendo aí? Não sei o que, enfim. Mas a gente não negocia, a gente não questiona essa crença. Então, os sabotadores, ele é praticamente isso, só que é uma crença do negativo, infelizmente. É algo que eu acredito que realmente que me puxa para baixo, que faz mal para mim, entende? Então, vamos lá. Bom dia, Dudu, bom dia, Oinara, bom dia todo mundo, Solange, bom dia, bom dia. Então, como funcionam os sabotadores? Então, eles são os bichinhos, é uma conversa interna aqui que fica realmente o tempo todo te puxando, te maltratando, fazendo você agir de algumas vezes de umas formas tão robóticas, né? Tão automáticas que você já não pensa mais nem se isso é certo ou errado. Você só sabe que eu sou assim. Sabe aquela frase? Eu sou assim. Será? Será se realmente eu preciso continuar sendo assim? Vou dar aqui um exemplo de um sabotador, o controlador. O controlador é aquele cara que ele o tempo todo ele quer controlar tudo do lado de fora. Ele acha que ele tem o controle das pessoas. Ele acha que as pessoas precisam fazer exatamente do jeito que ele quer. E se as pessoas não fazem, né? Se as pessoas não fizerem, né? Se as pessoas não fizerem exatamente do jeito que ele quer, pô, não vou fazer desse jeito, não vou fazer assim, o que vai acontecer? Ele fica extremamente chateado, mal-humorado, e aí ele acaba pegando pra ele, porque ele fala assim, eu não vou nem mais pedir, porque eu sei que fulano não vai fazer igual. Então eu vou fazer porque eu sei que eu faço melhor para não me aborrecer. Olha a frase clássica, né? Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que meu marido não vai fazer igual, então eu não quero me aborrecer, então eu vou lá e faço. Aí eu não peço nada pros meus filhos, porque eu sei que eles não vão fazer do meu jeito e eu não quero me aborrecer, então eu vou lá e faço. Eu vou pedir isso aqui lá no meu departamento, não vou pedir mais isso aqui pro meu departamento, pro meu gerente, pro meu
encarregado, porque eu sei que ele vai fazer do meu jeito, eu vou lá e faço, para não me aborrecer. E o que acontece para esse não me aborrecer? Você vai acumulando cada vez mais funções. Porque você, além de não conseguir mais delegar, você não confia mais em ninguém. E aí, muitas vezes, o controlador, ele entra muito em parceria com mais um, que é o perfeccionista. Que nós chamamos dentro, né, da mentoria de insistente. Que é o cara que quer fazer tudo certinho, perfeito, que não pode errar. E isso também ele começa a criar uma cobrança muito grande na outra pessoa de fora. E quando esses dois dão os bracinhos, que eu fico brincando, eles vão passear no parque, eles acabam gerando aqui em você não só um espírito de sobrecarga, né? De você ficar sobrecarregada, aquela coisa de você ficar, caramba, não aguento mais, que não sei o quê, e de perfeccionismo, de querer fazer cada vez mais, mas isso também acaba te criando uma forma muito grande de você ficar extremamente angustiada por você. Claro que você vai perceber que você começa a não dar conta. Porque se você não consegue delegar, se você tem que fazer tudo muito perfeito e você não delega nada, porque ninguém vai fazer igual a você, e que bom que ninguém faça igual a você, porque cada um faz de um jeito, cada um tem uma personalidade. Mas se você acaba agindo dessa forma, você se sobrecarrega. E quando você se sobrecarrega, olha aí o sabotador do emagrecimento. Você come para compensar, porque isso te gera uma angústia. E isso acaba te gerando uma fuga emocional também de você não se compreender. Entende? Então aquela coisa assim, aquele prazer. E aí muitas vezes tem pessoas que dentro dessa linha, ela acaba tendo o quê? A comida como prazer, o único prazer dela. Porque ela se sente tão cansada, tão sobrecarregada, que a única coisa que vai distrair essa pessoa é a comida. Olha que doido isso, entende? E isso também você acaba entrando no prestativo demais, que é a síndrome da boazinha que a gente fala, que é o ajudante do dia, aquele que está pronto para ajudar todo mundo. E ele conversa muito também com a vítima. Porque a vítima também, junto com o prestativo, né, junto com a boazinha, é aquela pessoa que está sempre pronta para ajudar. Está sempre pronta para colaborar. Ela esquece o dela. Não vou fazer por mim agora não. Deixa eu fazer pelos meus filhos primeiro. Deixa eu fazer pelo meu marido primeiro. Deixa eu fazer pelos meus pais primeiro. Deixa eu fazer por várias pessoas primeiro. Se der um tempinho, eu faço para mim. Quantas vezes eu já ouvi mentorada minha e eu perguntava, tá, e você sentava à mesa para poder comer com todo mundo? As pessoas, não, eu sei. As pessoas, ela falava para mim, não, eu primeiro sirvo meu marido, meus filhos, sei lá, eu fico em pé, eu vou comendo em pé até eles jantarem. E quando eles acabam até de jantar, aí sim, às vezes eu sento para comer. Eu falei assim, nossa, mas você não estava em família? Porque ela estava ali só para servir. E aí, ela muitas vezes nesse papel de só servir, de não se cuidar, de não se olhar, ela se colocava muitas vezes como vítima. Entende? Vítima no sentido de, caramba, que vida horrorosa que eu tenho, que vida cruel que eu tenho, ninguém gosta de mim, eu faço tudo por todo mundo. Será se é assim mesmo? Eu tenho que ser assim. E aí o que acontece quando uma pessoa entra nesse looping negativo? Ela, claro, ela começa a ter problemas familiares. Ela começa a ter vários tipos de problemas, que aí ela vai começar a escapar isso aonde? Na comida. Porque a válvula de escape, eu repito, acaba sendo a comida. Acaba sendo as compras, a bebida. Qualquer coisa que dê prazer imediato. E a gente sabe que comprar dá prazer, beber dá prazer, comer dá prazer. Só que a pessoa esquece que existem várias outras coisas na vida que sim, que também dão prazer, mas não. Ela quer aquele prazer mais imediato. E infelizmente, às vezes, essa mulher também está muitas vezes inserida num grupo onde todo o biotipo também está acima do peso. E por questões de pertencimento, gente, olha que doido isso. Preste atenção no que eu vou falar agora. Olha que doido. Se você está num grupo de mulheres que mais ou menos reclamam da mesma situação,
né? Aquele grupo daqueles maridos que só se reúne pro churrasco ou pro futebol. E aí você tem os filhos, aí todo mundo, eu fecho os olhos e eu vejo a cena, tá? Aquela mulher que, vamos fazer um churrasco na casa dos nossos amigos? Vamos. E aí são sempre os mesmos amigos, os mesmos grupos. O mesmo grupo, né, na realidade. E aí você vai com seus filhos, o marido leva a carne, o seu marido se preocupa com a carne e com a cerveja. Pronto, é isso. Porque ele vai ficar lá no grupo com os amigos dele. E você, como mulher, como mãe, você vai cuidar do arroz, do feijão, da farofa, você faz aquele grupo das esposas, das suas amigas. E aí vocês vão organizar o que vai levar para as crianças, o que vai fazer, mas o seu marido e os outros maridos já decidiram. A cerveja e a carne tá separado, isso para ele já tá certo. E aí vocês têm um trabalhão imenso. Aí você chega nesse lugar e as mulheres reclamam sempre da mesma coisa, do meu marido isso, do meu marido aquilo. Mas sempre tem uma que tenta, de alguma forma, talvez, falar bem do marido. E aí vocês começam a lembrar até que tem coisas boas nesse relacionamento, porque eu tenho certeza que tem. Só que logo depois vocês começam a cair no loop de novo de reclamação. Porque essa reclamação acaba sendo muito mais forte do que ver as coisas boas dentro dessa relação. E aí, por muitas vezes, vocês estão com aquele prato de doce na mão. Gente, eu já cansei de ver isso. Você tá com aquela cuiazinha de doce na mão, comendo pudim, e fala assim, nossa, aqui tá bom demais, né? Mas eu preciso emagrecer, semana que vem eu começo. Então, todas vocês falando a mesma coisa, esse grupo de mulheres. Pega aquele pudim, nossa, fulana, seu pudim hoje, hein? Arrasou. Aí vou pegar só mais um pouquinho. E todas vocês estão acima do peso e todas vocês ficam reclamando que estão acima do peso. Mas toda semana vocês combinam de fazer o mesmo churrasco. Vocês estão sempre fazendo a mesma coisa. E vocês, o que acontece? O que acontece dentro disso? Vocês acabam criando o quê? Um pertencimento, um biotipo. Já percebeu aquele grupo de pessoas que parecem iguais? As pessoas acabam se vestindo igual, tem o mesmo tipo de iguais, né? Acabam sendo o mesmo tipo de roupa. Porque você está pertencendo a esse grupo. E se uma de vocês começam a querer emagrecer dentro desse grupo, a primeira coisa que começa é qual é a dieta, qual é o remédio que você está tomando. E aí vocês começam até a passar receita realmente. Só que aí muitas vezes, infelizmente, é remédio. Muitas vezes é dieta. E aí, claro, ninguém consegue bancar e volta a engordar e começa a perceber que é assim mesmo. Então acaba sendo assim mesmo, aquele mesmo grupo, aquela mesma situação, aquela mesma cena de você todo final de semana ir para casa de fulano, fazer a mesma coisa, levando seus filhos, com seu marido, com as suas amigas e sempre reclamando das mesmas coisas. E sempre falando das mesmas coisas. E aí, passa um final de semana, 2, 3, 4, 5, você se torna vítima disso. E aí você começa a reclamar. E a vida começa a ser sempre mais do mesmo. E aí quando você vai ver, você tá com 35, 40, 45, 50, 60, a vida passou. E você sempre falou o quê? Eu preciso emagrecer. Ai, mas aquele pudim tá delicioso, né? Percebe? Então, a autossabotagem tá quando você não ouve tudo isso que você se diz. Que você diz, que você afirma, que você fala como fé, como verdade absoluta. A autossabotagem está também todas as vezes que você começa a falar assim, e se eu fizer isso e der errado? E se eu arriscar algo novo? Imagina você dentro desse grupo, vamos ver a mesma cena que eu acabei de falar, essa mesma cena de amigos, de tudo, só que aí você começa a falar assim, nossa, eu ouvi a live da Fabiana e eu vou aproveitar aí essa promoção dela de aniversário, que eu vou falar no final o que é, e eu vou fazer isso. Não, mas aí começa, né? Mas se eu fizer isso aqui, eu perder a amizade, puxa, eu gosto tanto lá da Maria é tão gente boa, e se a Maria não gostar mais de mim do jeito que eu sou? E se eu começar realmente a ouvir esses meus sabotadores, essas coisas que a Fabiana maluca aí tá falando, essas coisas estranhas que a Fabiana diz, mas se eu começar a fazer isso e meu marido não gostar mais de mim? Ele achar que eu tô estranha, que eu tô mudando? Será que do jeito que eu tô aqui tá bom mesmo, do jeito que tá? Acho que eu não vou mexer nisso, não. Mas eu gostaria tanto de mexer, eu gostaria tanto de mudar, de melhorar, de me valorizar, de me tornar uma mulher mais bonita, sensual.
Sim, eu gostaria tanto de emagrecer, mas se eu fizer isso, meu marido vai começar a arranjar encrenca, isso não vai ser bom. E aí meus filhos vão começar. Eu acho que se eu começar a fazer isso, eu não vou ter nem tempo de fazer. Não, deixa isso quieto. Gente, isso aqui é autossabotagem pura. Isso é autossabotagem pura. Isso é o hipervigilante falando na sua cabeça que nunca vai dar certo. Por que com você não vai dar certo? Por que com fulana tá e com você não dá? Sabe por quê? Porque vocês ainda, infelizmente, continuam ouvindo os bichinhos. Percebe? Eu tô dando vocês, gente, porque eu tô falando de uma forma muito ampla. Por que com algumas pessoas funcionam? Porque elas param de ficar acreditando nessa crença. Claro, olha só, vamos lá. O que acontece? Eu tenho uma pessoa que falou assim pra mim, Fabiana, eu queria tanto que meu marido mudasse. Eu não aguento mais meu marido, eu queria muito que ele mudasse, Gente, a mentoria foi assim durante as 3 ou 4 mentorias. Sessões, né, de 10, 3 ou 4. Meu marido tem que mudar, meu marido tem que mudar, meu marido tem que mudar. E eu falava, seu marido não vai mudar, seu marido não vai mudar. Quem muda é você. Quem muda é você. Não é o filho que muda, não é o marido que muda, não é a mãe, não é o pai, não é o amigo, não é o chefe, não é ninguém. Quem muda é você. Quando você começa a se sabotar menos, a entender o seu funcionamento aqui desse cérebro, dessa crença negativa, quando você entrega, porque quando eu mudo, o que acontece? Eu mudo e eu começo a entregar de uma outra forma. Percebe? Eu mudo a minha forma de agir com as outras pessoas. Então, quando eu mudo essa forma de agir, o outro automaticamente vai reagir de acordo com a minha mudança. Então, o outro acaba, não é mudando, mas ele percebe quem você é. Então, ele muda um pouco o modo de agir. Mas ele continua sendo aquela mesma pessoa. Quem mudou foi você. O outro não muda, mas quem mudou foi você. Mas as reações dele com você vão mudar. Acabam mudando. Gente, olha só. Vamos lá. Eu tive uma mentorada que ela falou assim pra mim, meu marido chega em casa todo dia reclamando do trabalho dele. E automaticamente eu também reclamo do meu. Olha aí, eu vi hipervigilante, eles se faziam de vítimas. Ele era exatamente assim. Eles eram extremamente controladores. E aí ela começou a fazer a mentoria comigo. E aí eu falei assim, mas ele chega sempre reclamando, eu também reclamo que meu trabalho é isso, meu trabalho é aquilo. Então, imagina. Aí ficava numa tensão e eles acabavam discutindo muitas vezes. Ela falava comigo que pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eles discutiam. Porque eles chegavam... Gente, imagina, você chegar no trabalho, você reclama do trabalho, o marido reclama do trabalho, aquela energia pesada. Uma coisa que ela fazia de vez em quando, ele se irritava, eles brigavam. Uma coisa que ele fazia, ela se irritava, eles brigavam. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar. Todas as vezes que ele chega... Antes de você chegar em casa... Eu já falava com ela. Antes de você chegar em casa, você vai começar a agradecer pelo seu dia. Tudo bem que você pode estar num emprego titica, você pode não gostar de nada do seu emprego. Mas será que você também não gosta porque você não agradece ele, você não percebe o que ele tem de bom lá dentro? Você fica só naquele meio, naquele padrão das fofocas. Olha o padrão, olha aí, olha o pertencimento. Eu vou ficar naquele grupinho da fofoca, de chatice, de reclamação. E aí eu comecei a fazer todo um trabalho com ela para ela poder enxergar o emprego dela de uma forma muito diferente. Isso tudo que eu estou falando tem a ver com emagrecimento, hein, gente? Tudo, sem exceção. E aí, ela começou a chegar em casa, todas as vezes que ele chegava, então, com aquele loop de ficar reclamando, ela começava a falar coisas boas que tinham acontecido, porque coisas boas aconteciam dentro do dia dela. Só que ela não via, ela não percebia, não era importante. Era mais bacana falar, ficar reclamando, porque ela já tinha isso como costume. E aí o marido dela, no início, começou a estranhar. E ela começou a falar, puxa bem, olha que legal que aconteceu. E às vezes no trajeto aconteceu tal coisa. E ela começou a se fortalecer de coisas boas. Aí eu passei as fatias finas de felicidade para ela. Eu comecei a trabalhar vários pensamentos positivos e assertivos para ela. E aí foi acontecendo, foi indo. Chegou um dia que o marido dela começou. Olha que interessante. Por isso que eu falo. Ele não mudou. No início ele continua sendo, mas só que ele começou depois, ela falou que em uma semana e pouquinha, ele já chegou em casa um dia falando de coisas boas que tinham acontecido no trabalho dele. Puxa, quase que eu ia falar o nome dela, porque eu não posso ficar falando o nome da mentoria. Puxa, fulana,
Que legal, poxa, hoje aconteceu tal coisa. E aí ela começou a perceber, e ela começou a dar gás, né, lógico, corda pra isso, porque ela estava muito consciente, eu estava trabalhando essa consciência nela. E aí, conclusão, eles começaram a diminuir, obviamente, as discussões durante a semana, óbvio, claro. Ele chegava em casa com o astral melhor, ele começou a ver coisas boas dentro do trabalho dele. Ela já terminou a mentoria comigo, deve ter uns 8 ou 9 meses, não tem um ano ainda não. E conclusão, ele foi promovido. Coisa que ele tinha certeza absoluta que ele não iria ser promovido por causa daquele emprego, por causa daquele chefe, por causa daquilo que ele reclamava. Ele foi promovido. O dia que ele foi promovido, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, Fabiana, você não sabe o que aconteceu. Meu marido foi promovido. Sabe aquele departamento que a gente falava muito? Ele foi, sabe por quê? Porque ela mudou, ele automaticamente foi na onda dela, o relacionamento mudou, ele foi promovido. Olha como uma mentoria para uma pessoa, para a esposa, acabou melhorando o clima da família e o cara acaba sendo promovido, porque o cara jamais seria promovido na energia do jeito que ele estava. Agora, Fabiana, o que isso tem a ver com emagrecimento? Gente do céu, será que vocês ainda não conseguiram perceber? Tudo. Todas as vezes que eu reclamo, todas as vezes que eu me faço de vítima, todas as vezes que eu sou boazinha, todas as vezes que eu sou crítica demais comigo, todas as vezes que eu sou extremamente negativa comigo, hiperracional comigo, todas as vezes que eu sou perfeccionista demais, controladora demais, tudo isso comigo, isso gera em mim sentimentos negativos. Isso gera em mim, eu acabo criando fuga. Porque assim, muitas vezes, quando a pessoa tá nesse negativismo, ela não consegue ver mais nada de legal dentro da vida dela. Ela só consegue enxergar a comida como ponto de prazer. E a comida é prazerosa? É, com certeza, não tem a menor sombra de dúvida disso. Mas só que a gente precisa criar outros momentos criar outra forma de prazer. Porque a gente começa a ter o quê? A tomada de consciência. Quando eu começo a perceber que a comida não pode ser mais para mim um padrão afetivo familiar, uma fuga, um biotipo de ficar ali naquele pertencimento. Quando eu tenho problemas de família, quando eu tenho qualquer coisa, eu uso a comida como válvula de escape. Quando eu falo comida aqui, eu volto a pontuar. Comida, bebida, compras, tá? Quando eu começo quando eu trabalho a minha falta de crença, eu começo o quê? A ter a tomada de consciência. Eu preciso ter a tomada de consciência para entender como os meus sabotadores agem, para que aí eu mude isso, percebe? É só desta forma. Mas Fabiana, mas o remédio me emagrece. Claro que o remédio te emagrece. Em nenhum momento eu vou falar aqui que remédio não emagrece. Me emagreceu várias vezes. Tomei tudo que você possa imaginar. Emagreci todas as vezes. Só que eu não tinha tido ainda tomada de consciência. Então, quando eu parei de tomar o remédio, o que voltava? O meu peso e com muito mais, porque era efeito rebote. Por que eu nunca consegui me permanecer magra? Porque eu não trabalhei a minha consciência, eu não trabalhava a minha consciência. Quando a gente trabalha a nossa consciência, automaticamente eu diminuo consideravelmente a comida como fuga, como válvula de escape. Não estou dizendo para você, você vai perguntar, Fabiana, você nunca mais comeu de nervosismo? Sim, já. Já, e até hoje ainda faço isso. Só que, olha aí, quando eu vou no armário, a primeira vez eu vou lá e pego uma coisa. Bacana. Quando eu já vou na segunda, eu falo, opa, o que isso aqui tá acontecendo? Peraí. Você tá agitada, você tá ansiosa, realmente você tá. Tá acontecendo isso, porque eu já tenho essa consciência, tá acontecendo. Não, você não precisa comer. Vai beber água. Pega água. Vai tomar uma xícara de café. Vai ler, vai respirar. E eu tenho várias outras coisas que eu faço, lógico que cada um cria. Né? Eu fico brincando, é seu balcão aqui de coisas prazerosas que eu posso pôr no lugar da comida.
Então eu tenho, o que eu vou usar hoje? Hoje eu vou usar isso, hoje eu uso aquilo, e eu vou usando várias outras coisas. E aí eu diminuo o quê? A minha autossabotagem. Percebe? Então, e aí o que eu quero presentear para vocês? Então, vocês já perceberam o que é, né? O sabotar. Então, todos nós nos sabotamos, todos nós temos todos esses sabotadores. Eles não vão sair daqui, é o que eu falo, eles não saem daqui, eles permanecem aqui. Só que a gente precisa ter o quê? A tomada de consciência. E aí, o que eu pensei? Nossa, semana do meu aniversário, ano passado eu fiz o descontão de 51% da mentoria. Esse ano eu falei assim, cara, eu vou pegar também a minha idade, só que eu vou dar 52%, que esse ano eu faço 52% de desconto aonde? Na sessão de sabotadores. Porque eu tenho uma sessão única, que é onde você faz um teste, eu mando para você esse link, o link desse teste, aonde você preenche esse teste, e aí você me encaminha isso, tem todo o processo que eu te explico, e aí nós ficaremos juntinhas durante 2 horas, fazendo uma videochamada, aonde eu irei com você, carinhosamente, falar de sabotador por sabotador. E no final dessa sessão, eu deixo uma ação para você positiva, para que você comece a agir ao seu favor. Então, vamos lá. Quanto está, né? A mentoria esse ano eu aumentei. Quem me conhece, né, já me acompanhou de um ano para o outro. Eu fiz um reajuste na virada do ano. Então, eu também reajustei o preço da devolutiva. Então, a devolutiva, ela hoje está no valor de R$ 297, que é essa sessão onde eu fico 2 horas com você, falando sobre seus sabotadores, a gente dialoga junto com esse teste. Agora, eu vou dar 52% de desconto para essa única sessão. Então, essa sessão de 297, ela foi para R$ 142,56. Gente, menos de R$ 150 para você poder ter um despertar, para você poder realmente falar assim, nossa, que interessante, eu quero isso. Eu preciso entender como que eu me saboto. Então, se você realmente quer aproveitar, e essa promoção, eu vou deixar ela somente até quarta-feira, que é o dia do meu aniversário. Eu não vou estender. Ela vai ficar até quarta-feira, meia-noite, né? De quarta para quinta. Então, quando eu pagar a velhinha do meu bolo, eu ainda vou deixar mais umas horinhas, mas depois eu vou encerrar. Então, quem quiser aproveitar essa promoção para ter uma devolutiva comigo, ficar 2 horas comigo, para conhecer seus sabotadores, aproveite. Eu vou deixar eu vou criar um link, vou deixar no Stories, clica lá, fala comigo, porque vocês vão fazer o pagamento, depois vocês vão ter que entrar em contato comigo dentro do WhatsApp. Eu vou deixar tudo explicadinho, que aí eu vou mandar esse link para vocês preencherem o teste e a gente marcar essa devolutiva, ok? Porque a autossabotagem, gente, é o que eu falo. Você precisa entender. Você precisa se ouvir. Porque quando você melhora, quando você se cura, você acaba o quê? Reverberando na sua família. Se lembra? Não é o seu marido que muda, não é seu filho que muda. Mas você reverbera de uma outra maneira. Você age de uma outra forma. Então você acaba você acaba recebendo também de uma nova forma das pessoas que estão ao seu redor. E com isso, automaticamente, tudo melhora. Então, pense nisso com carinho. Vai ser um prazer estar com vocês dentro dessa devolutiva, que ela também é individual, ok? Um beijo enorme, uma ótima semana para cada um de vocês e muito, muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Rosângela, meu amor, bom dia. Gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau Maria, tchau Ana, tchau Rizomar, tchau Letícia, tchau todas vocês. Obrigada por tudo, tá? Karina, Rafaela, todo mundo. Obrigada. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.